Fala comigo, tropa. Vamos para as nossas dicas, palpites e análises para os jogos do dia 22 de junho de 2025. Nosso domingão. E ainda estou viajando. Bom, tropa, domingo amanhã. Eu estou adiantando um pouco o vídeo, porque como eu estou viajando, eu prefiro deixar mais tranquilo e garantir que a gente tenha vídeo do que de repente eu me enrolar em alguma coisa aqui na viagem, ficar sem internet, ou sei lá, o computador não pegar. Então eu prefiro adiantar, principalmente porque a questão do Mundial aí é tranquilo da gente meter marcha. Então vamos lá, que tem tudo para ser um vídeo bem rapidinho, e porque a gente tem bem favoritos aí, e que eu acredito que dessa vez não vão decepcionar. Vamos lá, 1h da tarde a gente tem Juventus contra o Wydad, que é o time marroquino. O primeiro jogo do Wydad ele perdeu por 2-0 do Manchester City, e a Juventus ela goleou, acho que foi 4. Juventus goleou o Al Ain por 5-0. Chance desse jogo, Juventus ganhar do time marroquino e já encaminhar a classificação. Para mim é poucas ideias, Juventus, principalmente pelo primeiro jogo, deu para ver o quanto eles estão focados aí, botou tudo que tinha de arma de fogo, de disposição. O técnico da Juventus, o Thiago Motta, colocou para rolo e os caras não jogaram sem pena, fizeram 5-0, tipo o Bayern, fizeram 5-0. Porém, né, apesar do Bayern ter enfrentado um time mais amador, o Juventus pegou um time ali que muito forte nos Emirados Árabes, continua sendo fraco, mas mostrou a que veio. E para mim vai continuar seguindo essa força aí e meter um bom jogo contra o Wydad. Até porque o último jogo da Juventus é contra o Manchester City. Então acredito que a Juventus já vai querer deixar tudo encaminhado, tudo tranquilo para a última rodada só definir a questão da liderança mesmo. Então, vitória da Juve, 1,25. Jogo para meter a sua duplinha. O próximo jogo que eu tenho, que é às 4h da tarde, é o jogo do Real Madrid contra o Pachuca. O Real Madrid que empatou o primeiro jogo contra o Bilal, né, acabou perdendo o pênalti ali nos 88, e o Real Madrid que busca a primeira vitória no comando do Xabi Alonso. Vou falar para vocês, o Pachuca, ele perdeu o primeiro jogo por Red Bull Salzburg, mostrou muito do Pachuca, né? Então eu acredito que o Real Madrid consiga então a sua primeira vitória, até porque ele pode se complicar aqui na classificação do Mundial, e caso não vença esse jogo. Então eu fecho com a vitória do Real Madrid. Goste ou não goste, seria algo muito vergonhoso para o Real Madrid não se classificar nesse grupo, né? Com Pachuca, o Salzburg da Áustria e o Al Hilal. Com todo respeito, o Real Madrid aí, maior campeão do mundo, não pode dar esse tipo de luta, principalmente na estreia do técnico, né? Que seria uma imagem muito ruim já para o Xabi Alonso. Então, para mim, a vitória do nosso Realzão contra o Pachuca, que mostrou ser um time muito, muito frágil. Tá? A escalação do Real Madrid, particularmente, eu não sei. Né? Esse Gonzalo Garcia, com todo o respeito, ele é muito fraquinho, porque também não tem opção, né? O Endrick tá machucado, o Mbappé tá fora também. Caramba. Mas é isso. Acredito que é mais que o suficiente aqui, Vini Júnior, Rodrigo, Bellingham e companhia para ganharem do Pachuca. Próximo jogo que eu tenho, seguindo ainda o grupo do Real Madrid, eu tenho o Salzburg contra o Al Hilal. O Red Bull que ganhou o primeiro jogo do Pachuca por 2-1. O Al Hilal empatou com o Real Madrid, grande resultado. Para mim é mais um jogo para gols, pensando em time austríaco e também pensando no time árabe. Eu gosto muito desse cenário aqui, de buscar 2 ou 3 gols no jogo. Tá pagando um pouco, né, em torno de 1,16, dependendo da sua casa aí de aposta, esse mais de 1,5, mas para completar o bilhete eu gosto, e eu também gosto do cenário de mais de 2,5 gols, por conta do estilo de jogo das duas equipes. Se o Red Bull Salzburg ganhar, ele está classificado. Tá? Então é um jogo muito importante para ele ganhar, se classificar e depois deixar o Real Madrid brigar com o Al Hilal aí por essa outra vaga. Se o Al Hilal ganhar, o Al Hilal também está praticamente classificado, porque a última rodada é o Salzburg enfrentando o Real Madrid. Aí seria a briga pela outra vaga. Então, é um jogo muito importante para as duas equipes, em que uma vitória pode garantir aquela do Red Bull 100% de certeza, do Al Hilal não matematicamente está classificado, mas por conta do último confronto acabaria sendo bem favorável todos os cenários para ele. Então, é um jogo que vale muito a vitória para as duas equipes, e eu gosto desse cenário de gols. Um empate é ruim para as duas, principalmente para o Al Hilal. Um empate horrível para o Al Hilal, pensando que o Real Madrid deve ganhar o Pachuca. Então, vitória aqui. Essa vitória do Al Hilal a 1,33 para mim não pega, mano.
Pô, não pega, o valor tá no Salzburg, mas eu prefiro gols. E pra gente fechar, 10 horas da noite, o Manchester City enfrentando o Al Ain. Nesse Juventus meteu 5 com tranquilidade. Não penso que o Manchester City possa fazer diferente. Tá? Eu não penso que o Manchester City vai se complicar nesse jogo, porque esse time do Al Ain, por mais que seja forte ali na sua área, nos Emirados Árabes, por ali, inclusive foi o time que conseguiu tirar a invencibilidade do Al Hilal do Jorge Jesus, aqueles 40 jogos, algo assim, que eliminou o Al Hilal na Champions da Ásia. É muito diferente quando você pega um cenário de um Manchester City, por exemplo. Tá? Então, para mim, o Manchester City deve ganhar o jogo, tá pagando pouco. Eu insistiria, como no primeiro jogo, em buscar essa vitória no primeiro tempo. Eu gosto de um cenário de mais de 2,5 gols também, até porque se o Al Ain perder, ele já está eliminado, então é um time que deve jogar mais aberto ainda, principalmente se tomar um gol. Eu também gosto do cenário do ambas não marcam, tá? Juventus e o Manchester City, esse ambas não marcam, ele é bem interessante. É mais difícil porque já aconteceu no primeiro jogo, mas são duas equipes aí bem fortes defensivamente, contra-ataques fracos, e eu acredito que esse ambas não marcam pode se repetir dentro dos dois jogos novamente, tá bom? Então também é mais uma opção aí se você quiser fazer alguma coisa nesse jogo, ou nesses jogos. Pra gente fechar aqui, eu tenho as outras eliminatórias lá do Sub-21. Ontem a gente tinha Portugal e Espanha, Portugal e Holanda, né, que a Holanda se classificou na última rodada, enfim. E hoje aqui a gente complementa outros dois jogos. França e Dinamarca, para mim é jogo para gols, tá? Se a gente pegar um cenário aqui, a Dinamarca vem sofrendo gols há 7 jogos seguidos. Dos últimos 7 em 6 a gente teve mais de 2,5 gols. A França dos últimos 9 em 8 a gente teve mais de 2,5 gols. Então uma média muito alta de 2,5 gols. A Dinamarca dos últimos 6 em todos os 6 a gente teve ambas marcam. A França dos últimos 9 dos últimos 9 em 7 foram ambas marcam. Então um cenário muito bom para mim. Para esse ambas marcam pagando uns 60, para esse 2,5 também que está pagando uns 60, ou se você quiser um pouco mais tranquilo, esse 1,5 a 1,20 é uma boa odd para você completar um bilhete, né? Completar uma duplinha. Muito bom aqui, um cenário para gols em 2 equipes over, num jogo de mata-mata e num jogo principalmente único, né? Não é ida e volta. Então, sai um gol ali, tendência do jogo ficar doido. Assim também eu tenho 4 horas da tarde Alemanha contra Itália. Alemanha é favorita, mas também é um jogo que eu penso em gols. A Alemanha, 18 jogos de invencibilidade, os meninos da Alemanha, hein? Pega aí. Mas dos últimos 10 jogos, em 9 foram mais de 2,5 gols. A Itália já é um time um pouco mais under, né? Um pouco mais de poucos gols. Dos últimos 5 em 4, a gente teve menos de 2,5 gols, mas dos últimos 8 em 6 ambas marcam. Então é um time que não tem cumprido a linha de 3 gols, mas tem cumprido a linha de 2 gols, e 2 gols pagando 1,26. Para mim é uma boa opção pensando no bilhete. Digo mais, hein? Por mais que a Itália não tenha cumprido esses 3 gols, o mais de 2,5 gols, pelo estilo de jogo da Alemanha, pode valer a pena. Se esse é um pouquinho mais ousado, pegar só de 1,80, esse 2,5 pode chegar legal. E basicamente é isso para mim que a gente tem de interessante, tá? Para o nosso domingão. São jogos aqui de bastante, tirando do Al Hilal e o Salzburg, são 3 times bastante favoritos a vencerem seus jogos. E aí a gente tem 2 cenários bem legais aqui da molecada do Sub-21 no mata-mata de jogo único por seleções. Então, são essas minhas dicas aí para amanhã, que seja um final de semana muito bom pra gente, tá? Que hoje também já seja. Eu espero que essas zebras acabem no Mundial. E vambora. Nos vemos amanhã. Tamo junto, muita fé. Pra cima.